Sim, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Sim, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Essa voz abençoada e ungida da pastora Soheila Oliveira, que vai bater um papo com a gente agora, vai contar um pouquinho do testemunho dela. E nós vamos falar também sobre intimidade com Deus. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada eu, prazer estar aqui com você. Oi, gente. Essa alegria toda, ela transborda alegria, é uma pessoa que está sempre disposta a ajudar, uma adoradora. Soheila, conta um pouquinho pra gente sobre o seu testemunho de vida, como que Deus te colocou nessa posição aí de liderar pessoas, de adoradora, de compositora. Conta um pouquinho. Então, eu vou ter que começar por uma parte muito triste, mas amém, porque tudo tem o seu propósito, cada pessoa tem a sua caminhada, tem o seu trajeto. E eu, sinceramente, eu posso falar que eu sou muito grata a Deus. Muito grata a Deus pelos espinhos no caminho, pelas situações que eu passei. Então, tudo começou lá no Brasil. Eu sou baiana, sou lá de Itamaraju, tô longe. Ainda que eu esteja com sotaque mineiro, porque a culpa é dos mineiros. É muito aqui nos Estados Unidos, né? Então, eu sempre fui uma criança muito triste, porque eu tinha um sentimento que eu não era amada, que eu era rejeitada, que eu não tinha um valor. E por causa disso, por causa de muitas outras situações, isso me levou desde criança a ser uma criança muito depressiva. Então eu era o tipo de pessoa, eu me lembro com coisa de 11 anos, eu andando de frente ao centro policial da minha cidade, é muito vívido isso, sabe? E eu andando e chorando, e eu falava assim, eu tenho que achar um caminhão, porque eu preciso acabar hoje com a minha vida. Eu preciso achar um caminhão. E foi uma coisa tão linda que um tio meu, que nem morava na cidade, ele me encontrou nessa rua chorando, procurando um caminhão para me jogar. E ele falou assim, não fica com isso não, calma, não é bem assim, aquilo. E eu fui para casa muito triste, claro, né, gente? Ser jovem, né, 11 anos, entrando na adolescência, é uma fase muito difícil. E com os outros problemas que rodeavam a minha vida, então foi mais difícil ainda. E eu tinha pouquíssimo conhecimento de quem Deus era. Pouquíssimo conhecimento. E eu lembro que eu sonhei. Eu sonhei aquela noite, eu sonhei que eu encontrei Deus em um lugar muito grande. E tinha uma névoa, né? Uma nuvem. E eu não conseguia ver a face de Deus. E eu tentava chegar perto dele e eu não conseguia ver o rosto. E tipo assim, isso é bíblico, eu nem sabia, né? Que a gente não consegue ver a face do rosto, mas eu não entendia. E eu lembro que ele falou assim, Soheila, eu escolhi você. Eu não escolhi tal pessoa. E ele falou, eu escolhi você. Eu fiquei assim, naquele momento tão alegre, a depressão foi embora. Aí eu lembro, minha filha, deixa eu te contar, eu lembro... Conta tudo! Eu lembro que eu pegava a Bíblia, isso, gente, pelo amor de Deus, há 300 anos atrás. Eu pegava a Bíblia, você lembra que a Bíblia antigamente era muito difícil de ler? Muito difícil as versões? E eu pegava aquela Bíblia, pegava o dicionário, eu tentava entender, né, a Bíblia, só que eu não consegui. Aí a fé esfriou, aí voltei a sentir aquela questão da depressão. Tive um certo abandono familiar
E lutando com a depressão, Deus, ele foi muito tremendo. Porque eu creio assim, eu creio que se eu tivesse ficado no Brasil com a estrutura emocional que eu tinha, eu não estaria aqui hoje. Porque eu tinha realmente conseguido tirar a minha vida lá. Aí Deus fez uma bagunça, um fuzuê e me trouxe para cá. Aí quando me trouxe para cá, Ele colocou pessoas maravilhosas ao meu redor, que me levaram para a igreja do Pastor Wellington. Amém. Colocou a minha pastora Sumara, que, meu Deus, que coluna, que amiga, que pastora, que intercessora. E ela me levava para a igreja, eu super assustada, que eu nunca vi povo pentecostal, mulher. Baiana, calor, pentecostal, nossa, tudo a ver. Eu ficava assustadíssima com esse povo, né, pulando e falando em língua. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu lembro, na busca, né, porque tem que ter a busca, tem que ter renúncia. Na minha busca, na minha renúncia, por mais que eu estava lutando em depressão, eu ainda estava buscando muito a Deus. Porque eu sabia que sem Ele, eu não ia conseguir. Eu não ia sobreviver, eu não ia vencer, eu não ia ter família. Porque o que me desejavam no Brasil era, ela não vai dar em nada, não vai ter família, não vai conseguir vencer na vida, vai continuar sendo essa menina dramática, depressiva. E Deus veio. Ele mudou tudo, assim, às vezes eu olho a graça e a misericórdia de Deus e eu canto muito para Ele, eu falo assim, Deus, como pode um Deus tão grande me amar tanto assim? Como pode um Deus que não precisa de nada me amar tanto assim? Então esse pequeno verso é muito intenso, porque realmente Ele me amou tanto que Ele mudou o jugo que estava sobre mim, tirou a depressão, a ansiedade, me deu um esposo, me deu filhos, e aqui estamos, minha amiga, nessa caminhada desde os 18 anos, servi na minha igreja, e agora nós estamos começando a lançar as composições, as músicas Amém. Que estavam guardadas. Glória a Deus. Jesus é bom, menina. Deus é bom demais, é muito bom ouvir seu testemunho, porque a gente sabe que a depressão tem assolado o mundo, independente da classe social, da idade, da cultura, da condição financeira. Ela chega e se a gente não tiver a nossa base em Cristo, Ele é o único caminho para tirar, né, essa dor, esse vazio que existe dentro de cada um. Né? A gente sabe que a depressão é uma doença Exatamente. Séria a ser tratada, mas a gente sabe também onde a gente encontra o refrigério. Exatamente. E assim, eu entendo que algumas pessoas ela têm a depressão por causa que é uma falta química no corpo. Questão física, é uma né? questão física. Mas algumas pessoas são levadas a ter a depressão por causa daquilo que estão vivendo. Exato. É muito pro psicológico, é muito emocionalmente, é muito no reino espiritual. Exatamente. Porque no reino espiritual é uma coisa muito real. E às vezes algumas pessoas elas não entendem e não dão valor à seriedade que existe um reino espiritual que está travado uma grande luta sobre as nossas vidas. E que muitas vezes o adversário das nossas vidas, ele utiliza, né, essa questão dessa brecha da depressão, essa questão fisiológica da pessoa, para atuar também na parte espiritual, e quando junta, vira um pacote, um boom, que só Jesus pode entrar para curar. Me veio até a memória, eu lembro que o estado de depressão e eu estava muito suicida, né? Eu lembro que eu sentava assim, já era normal, eu ver vultos de espíritos na casa, tipo assim, era uma coisa muito, aquela coisa, quando você vê por muito tempo, se torna normal, né? Mas depois da minha libertação total, glória a Jesus, a gente está lutando e vencendo com Cristo. Amém, vamos marchar e vamos cantar mais uma canção bem linda, ungida, com essa voz maravilhosa que Deus te deu, um dom muito especial, que não só para o mundo, mas para a honra e glória do nome dele, que tem ministrado sobre muitas vidas. Vamos lá? Tá. Olha, essa canção, eu escrevi ela para mulheres. Que especial. Para mulheres.
E ela começa assim, eu só quero falar a primeira parte. E fala assim, eu quero até falar com você. Fala comigo. E assim, a música começa assim: quem olha pra você não sabe o quanto você chora, você ora, o quanto você clama a Deus. Porque as madrugadas são a extensão de uma oração do dia. Quem olha pra você não sabe tudo que você já passou, os choros, as lutas, as tristezas, as calúnias, mas você não parou. Coloca a mão no seu coração. Aí eu choro mesmo. Então olhe para dentro de ti. Glória a Deus. Porque foi Deus que Ele te trouxe aqui. Aleluia. Então vai nessa força, mantenha a coragem, não olhe para trás. Deus está do teu lado. Então vai nessa força, não temas a luta, se ela é grande, teu Deus é maior. Olha, menina tão pequena, com a força de um gigante, dos olhos de Deus. Menina tão pequena, com a força de um gigante, dos olhos de Deus. Mas então vai nessa força, aleluia, mantenha a coragem, não olhe pra trás. Deus está do teu lado. Então vai nessa força, não temas a luta, se ela é grande, teu Deus é maior. Ele não é maior? Ele é maior. Gente, fica até difícil continuar, porque não é emoção, é unção do Senhor sobre a vida da pastora Soheila. E é um imenso prazer estar aqui. Eu sei que foi o Senhor que nos conectou. Amém. Sou muito grata a essa conexão. E eu peço a você que segue as redes sociais do 100% Reino, que curta esse vídeo, que compartilhe com seus amigos, que acompanhe a Soheila também nas redes sociais, que é uma adoradora. Soheila, dá a sua palavra para quem está acompanhando a gente, em qualquer parte do mundo, dentro de casa ou no trabalho. Deixa a sua palavra. A minha palavra hoje é o meu versículo preferido. Preferido. Eu demorei muito a entender o que esse... Não é entender, em aceitar o que esse versículo realmente era para mim. A Bíblia fala assim: ainda que sua mãe se esqueça de você em seu ventre, todavia eu estarei ali com você. Eu parafraseei. Mas me demorou muito a ser selado no meu espírito, que ainda que houvesse uma rejeição de um familiar, de alguém que você ama, Deus, Ele não se esquece da gente. Aleluia. E é o que eu cantei: como pode um Deus tão grande? E quando a gente aceita esse amor de Deus para a nossa vida, o nosso senso de valor, o nosso senso de ser um ser totalmente amado, isso muda tudo. Isso muda tudo, porque eu não sou uma pessoa qualquer. Quem está vendo esse vídeo não é uma pessoa qualquer, não é uma questão de acaso, não é um número no meio de 6, 7 bilhões de pessoas. Ele é aquele que Deus escolheu desde o ventre da mãe. Ainda que todos esqueçam dele, eis que o Todo-Poderoso, maravilhoso, aquele que criou céus, terras e mar, aquele que nos amou primeiro, que deu o seu único filho, unigênito ali na cruz, aleluia, ele não esquece da gente. E que consolo é saber isso. Que consolo é saber isso. Então aceite, amado, que você é amado, escolhido e projetado pelo Senhor. Você é amado, escolhido e projetado por Deus. A gente se vê.